A gente tem duas maneiras assim mais comuns de calcular porcentagem. Tem gente que gosta de usar regra de 3, e eu não vejo nenhum problema nisso. Se você quiser usar a regra de 3, fica à vontade. E tem gente que gosta de usar razão centesimal, que é o jeito que eu prefiro. Você transforma a sua porcentagem numa razão centesimal e resolve a partir dali. Agora, tem outras opções. Tem gente que gosta de calcular 1% e multiplicar, aí vai ficar a seu critério. Você vai ver qual que é a melhor estratégia, tá? Agora, uma coisa que você precisa saber fazer é calcular porcentagem de porcentagem. Isso aqui não tem jeito, eu preciso que você saiba fazer isso. Por exemplo, imagina que, sei lá, de repente você tem que calcular 20%, colocar. Imagina isso, você tem que calcular 35% de 30%. Imagina essa ideia, gente. Por algum motivo, você tem que calcular 30%, 35% de 30%. Vamos pensar como é que é isso. Então, dá uma olhada. Imagina que seu objetivo seja esse. Eu preciso calcular 35% de 30%. Primeira coisa que você pode achar esquisito. Você pode olhar e falar assim, Ju, mas não é meio esquisito calcular uma porcentagem de porcentagem, não? Não, viu, gente? Isso aqui é mais comum do que você possa imaginar. É muito comum você ter que calcular porcentagem de porcentagem. E isso vai fazer com que a gente consiga resolver problemas de uma forma um pouco mais rápida, assim. A partir do momento que você começa a entender como é que funciona porcentagem de porcentagem, você consegue resolver problemas de forma mais rápida. Vamos tentar pensar num contexto para essa conta que está aqui. Por exemplo, imagina que você vai numa loja e aí você vai comprar um produto qualquer. Aí você chega lá na loja e se interessou, sei lá, por uma televisão. E aí você fala assim para o vendedor, olha, eu quero comprar essa televisão, só que tem um detalhe, eu vou pagar à vista. Como eu vou pagar à vista, eu quero 30% de desconto sobre o preço da televisão. Imagina. É razoável você pedir isso. Pedir o desconto você pode. Você vai ganhar o desconto é uma outra história, né? Mas imagina que você faça isso. Fala assim, olha, como eu vou pagar à vista, eu quero ter 30% de desconto. Só que aí o vendedor vira e fala assim, ó, infelizmente, eu não posso te dar 30% de desconto nessa televisão. Mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso te dar 35% do desconto que você me pediu. Vê se vocês conseguem organizar aí o pensamento. O vendedor chega o cliente chega na loja e ele pede 30% de desconto para fazer o pagamento à vista da televisão. O vendedor fala, olha, infelizmente eu não posso te dar 30% de desconto, mas eu posso te dar 35% do desconto que você está me pedindo. A princípio, gente, parece meio confuso, mas isso aqui é uma ideia, como eu falei, isso vai ser mais comum do que você possa imaginar. Isso aqui vai aparecer para nós o tempo inteiro. Como é que você faz para resolver esse problema? Vamos tentar entender qual que é a lógica aqui. Primeira dúvida que você pode ter, alguém pode chegar aqui e falar assim, Ju, mas como é que eu vou resolver esse problema se eu nem sei quanto que custava a televisão? Como é que eu vou resolver isso? Então, a grande vantagem de você usar porcentagem de porcentagem é essa. Você não precisa saber quanto que custa a televisão. Na verdade, o problema original aqui, eu nem estou colocando esse negócio da televisão, não. O problema original é calcular 35% de 30%. Agora, se você, como eu disse na aula passada, e eu vou falar isso o tempo inteiro, tá, gente? Em problemas de porcentagem, se eventualmente você se sentir mais confortável supondo valores, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Se você acha que supondo valores a sua
tarefa fica mais fácil, você pode fazer. Em alguns casos, eu até te aconselho a supor valores, porque eu acho que a questão fica mais palpável. E eu não vejo, de verdade, eu não vejo problema em você fazer isso. Qual que é o problema que eu vejo? Eu acho que você não pode ser dependente disso. Você não pode depender de ter valores para resolver problemas de porcentagem. Porque vai chegar algum momento em que você não vai poder supor valor. E aí você vai ter que saber resolver do jeito tradicional, tá? Então observe, eu quero 35% de 30%. Em geral, a gente vai querer dar a nossa resposta em porcentagem. Repara que aqui tem dois símbolos de porcentagem. Um deles eu vou manter para a nossa resposta. Tem gente que transforma as duas porcentagens aqui em fração. Se você quiser fazer isso também, não vejo muito problema não, tá? Só que, como eu tenho uma certa preguiça, geralmente eu mantenho um símbolo. Aqui tanto faz, tá? Se você calcular 35% de 30 ou 30% de 35, dá no mesmo. Tem gente que prefere calcular aqui, porque aqui é um valor mais redondo. Pensa fácil aí para mim. O que seria 10% de 35? Pensa aí. Calcular 10% de qualquer coisa é só dividir por 10. Então, o que é 10% de 35? 10% de 35 é 3,5. Só que eu não quero 10%, eu quero 30%. Então, vai ser o triplo. Aí, o que você poderia fazer? 3 vezes 3,5. E aí, 3 vezes 3,5 vai dar 10,5. Se quiser pensar assim e pensar direto, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui do jeito tradicional, mas lembra, cada um vai ter um estilo aí para fazer e você vai escolher o jeito mais prático. Dá uma olhada. Ó. Isso aqui viraria 35% de 30%. Me ajuda aqui, ó. Esse zero cancela com esse zero, vai ficar 3 vezes 35 sobre 10. Como o 10 ele não desaparece por completo, eu prefiro fazer a conta de dividir por 10. 35 vezes 3 vai dar 105. Vai ficar 105% dividido por 10. 105 dividido por 10 dá 10,5%. Então, 35% de 30% é 10,5%. Voltando lá naquele problema que eu coloquei um contexto. Tenta imaginar qual que seria o significado disso. O significado seria assim, imagina, o cliente pediu 30% de desconto. O vendedor pôde dar qual porcentagem de desconto sobre o preço anunciado? 10,5%. É a mesma coisa que a gente já fez, eu só anotei aqui, tá? Observa aí. Um cliente pediu 30% de desconto sobre o preço anunciado para pagamento à vista. O vendedor, porém, lhe ofereceu 35% do desconto pedido. Em relação ao preço anunciado, qual foi a porcentagem de desconto ofertada? Então, é a mesma ideia que a gente acabou de fazer. O que eu quero que você entenda? Na prova, ele não vai colocar direto lá 35% de 30%, ele vai colocar algo nesse estilo. Tá, mas e aí? E aí que você consegue resolver isso. O segredo para você resolver um problema envolvendo porcentagem de porcentagem é você encontrar o que ele está te perguntando, o que ele forneceu aqui de importante. E a frase importante que tem nessa questão é essa aqui, ó. O vendedor ofereceu 35% do desconto pedido. Com aquela frase ali, a gente resolve o problema numa única linha. Como assim? Você vem aqui e pensa, ó, o que o vendedor pôde oferecer? O vendedor ofereceu 35% do desconto pedido, ou seja, de 30%. E aí cai naquela conta que a gente já fez. 35% de 30% vai dar 10,5%. Tá, mas e aí? E aí que eu quero te mostrar uma maneira alternativa. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Algumas pessoas
vão se sentir mais cômodas supondo valores aqui. Em situações como essa, de verdade, eu não vejo problema em você supor valores. Vamos tentar entender aqui qual que é a lógica. Você podia pensar assim: ah, eu não sei quanto que custa o produto. Você não sabe quanto que custa o produto? Supõe um valor. Aí uma dica: suponha um valor bom, redondo, tipo R$1.000, R$2.000, R$300, alguma coisa que seja um valor redondo. Eu vou supor que o produto custava R$1.000. Você pode supor aí o valor que você achar melhor, tá? Então, imagina que isso aqui é o preço anunciado. Beleza. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou tentar pensar nas duas propostas. O que o cliente pediu e o que o vendedor pôde oferecer. E aí vai ser importante para a gente poder determinar uma diferença que existe aqui. Talvez a frase que vocês mais vão me ouvir dizendo é: num problema de porcentagem, todo dado pode ser 100%. Só depende de com quem você está comparando aquele dado. Então não tem essa assim, o maior valor do meu problema vai ser 100%. Não. Todo dado pode ser 100%. Só depende de com quem ele está sendo comparado. E eu vou te provar isso aqui agora, tá? Dá uma olhada. Qual que é a proposta do cliente? Vou chamar de DC, ó, desconto do cliente. O cliente, gente, pediu 30% de desconto. Então, o cliente pediu 30% de R$1.000. Aqui, galera, é conta fácil de fazer. Pensa aí para mim. 10% de R$1.000 é 100. 30% vai ser quanto? 300. Mas se alguém quiser fazer a conta, pode fazer. Mas o desconto que o cliente pediu foi de R$300. Agora, tenta observar. Isso que está aqui, gente, é o desconto que o cliente pediu. Entende? Quando eu comparo o desconto que o cliente pediu com o preço do produto, tenta imaginar aí, ó. Quando eu comparo o desconto que o cliente pediu com o preço do produto, a gente já sabe que isso equivale a quanto? 30%. Quem estiver copiando, quem estiver fazendo alguma coisa, para aí um minutinho para você poder entender a lógica aqui. Então, o desconto que o cliente pediu corresponde a 30% do valor do produto. Tranquilo? Mas aí onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que esse valor aqui, ele pode sim ser 100%. Como assim? Entende? Quando comparado com o preço do produto, ele vale 30%. Mas se você pensar unicamente no desconto que o cliente pediu, isso aqui vale quantos por cento do desconto que o cliente pediu? 100%. Tenta entender, ó. Esse valor aqui é o desconto total que o cliente pediu. Então, esse valor aqui corresponde a 100% do desconto pedido. Tenta imaginar. Tenta imaginar aí. Se o vendedor tivesse dado R$300 de desconto para esse cliente, o cliente já está super feliz, porque ele teria garantido 100% do desconto que ele pediu. Só, gente, que infelizmente o vendedor não pôde dar 100% do desconto pedido. O que ele pôde dar? Ele pôde dar 35% desse valor. Então, vamos tentar pensar agora na proposta do vendedor. Vou colocar aqui, ó. O que vai ser o desconto do vendedor? O vendedor pôde dar 35% do desconto pedido, ou seja, de R$300. Então, ele deu 35% de R$300. O que vai ser o desconto do vendedor? Vai ser 35 sobre 100 vezes 300. Me ajuda, ó. 2 zeros aqui, corta com 2 zeros de cá. O que vai dar o desconto do vendedor? Vai ser 35 vezes 3. 35 vezes 3
vai dar R$105. Beleza. Achamos aqui qual que é o desconto que o vendedor pôde oferecer. Aí, se você voltar no comando da questão, a questão quer saber qual foi a porcentagem de desconto que o vendedor pôde oferecer em relação ao preço anunciado. Ou seja, eu quero comparar R$105 com R$1.000. Mas antes de fazer isso, vamos tentar entender aqui, ó. Entende? Se eu comparo esses R$105 com os R$300, R$105 representa 35% de R$300. Tanto é assim que a gente acabou de fazer a conta e chegar nesse resultado. Só que tem um detalhe. Eu não quero saber o que aqueles R$105 representa em relação ao desconto pedido, porque isso a própria questão já me contou. Eu quero saber o que esses R$105 representam em relação a 1.000. E aí você vai ter duas opções para resolver isso. Você pode fazer uma regra de 3, o que eu não aconselho muito, porque, sinceramente, gente, eu acho perda de tempo. Mas quem quiser podia fazer uma regra de 3, ó. R$1.000 correspondem a 100% do preço anunciado. R$350, não, mentira, R$105 representa D. E aí você resolve aquela regra de 3 e vai chegar na sua resposta. Só que vai por mim. Não tem necessidade de você gastar o seu tempo fazendo uma regra de 3. Tem um jeito muito mais fácil da gente resolver isso. E você, de alguma maneira, vai ter que assimilar essa ideia, porque a gente vai usar isso o tempo inteiro. Eu vou fazer aqui, ó. O que acontece? Eu quero descobrir o que R$105 representa em relação a 1.000. Não esquece disso, tá, gente? Sempre que você quiser descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro, é só você dividir um pelo outro. E aí você vai pensar aqui para mim, eu quero dar a minha resposta em porcentagem. Para dar a minha resposta em porcentagem, aqui embaixo tem que aparecer um 100. O que eu faço com 1.000 para ele virar 100? Para 1.000 virar 100, eu divido por 10. Só que se eu dividir embaixo por 10, eu vou ter que dividir em cima por 10. O que vai virar isso, hein? Vai virar 10,5 sobre 100. O que seria 10,5 sobre 100? 10,5 sobre 100 é 10,5%. Só, gente, que sinceramente não tem necessidade de você fazer isso tudo. Repara o problema que eu criei. Eu tinha que fazer a conta em uma linha. Meu objetivo era fazer porcentagem de porcentagem. Eu só precisava de uma frase para resolver a questão. Eu só precisava daquela frase. 35% de 30%. Ao invés de fazer isso, eu supus um valor. Aí eu tive que achar qual era o desconto que o cliente queria. Depois eu descobri qual era o desconto que o vendedor pôde oferecer. Depois eu tive que descobrir o que o desconto do vendedor representava em relação ao preço anunciado. Ou seja, eu dei uma volta danada para chegar nessa resposta. Não há necessidade de fazer isso. Questões de porcentagem, a gente vai tentar resolver de uma forma um pouco mais direta. E é isso que eu quero que vocês consigam fazer. Ah, Ju, mas eu só consigo pensar supondo valores. Tudo bem, mas cuidado com isso, porque ser dependente de supor valores pode te trazer alguns problemas. Por quê? Porque às vezes não vai dar para você supor valores. Aí você deve estar pensando, ah, Ju, em que situação que não daria para eu supor valores? Depende, gente. Por exemplo, aqui ele poderia ter te dado alguma informação adicional, sei lá, te dado algum valor adicional aqui e perguntar no final quanto que custava o produto. Se ele te pergunta quanto que custava o produto, você não poderia supor. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque coisas desse tipo podem aparecer, tá? Mas
se você, por enquanto, se sentir mais confortável supondo valores, e principalmente na prova, se você falar assim, olha, com valores eu teria um pouco mais de facilidade, eu não vejo problema em vocês fazerem isso, tá? Anota essa observação aí pra mim, tá, gente? Ó, é o que eu falei mais cedo aqui. Isso aqui a gente vai usar o tempo inteiro para tentar economizar tempo, ou seja, para você não ter que ficar perdendo tempo com regra de 3, tá? A não ser que você queira, né? Eu não gosto muito porque eu acho que você gasta muito tempo. Mas é isso aí. Sempre que quisermos descobrir o que um valor A representa percentualmente em relação a um valor B, basta calcularmos A sobre B. Então, eu quero descobrir o que A representa percentualmente em relação a B. Eu faço A dividido por B. E a outra informação, a outra observação aqui, é aquilo que eu falei também. Todo dado num problema de porcentagem pode ser 100%. Só depende de com quem ele está sendo comparado. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram a cura de... Então, vamos tentar entender, gente. Imagina, pegaram lá os pacientes de um hospital. Tenta imaginar, pegaram lá todos os pacientes do hospital que estavam com hepatite C e submeteram eles a um tratamento tradicional. Nesse tratamento tradicional, 40% deles obtiveram cura. Então, 40% foram curados. O restante não conseguiu ficar curado. Aí, o que eles fizeram? Pegaram esse restante e dividiram em 2 grupos iguais. Só que eles pegaram esses grupos que tinham a mesma quantidade de pessoas e aplicaram tratamentos diferentes. O primeiro tratamento inovador conseguiu curar 35% das pessoas daquele grupo. Já o outro grupo teve um índice de cura maior, foi 45%. Aí ele quer saber qual que foi a porcentagem de pessoas que estavam com hepatite C que foram curadas através de tratamentos inovadores. Aí, de novo, né? A dúvida que pode surgir é: Ju, mas eu não sei quantos pacientes estavam doentes. Repara, gente, ele quer a resposta em porcentagem. Então, se ele quer a resposta em porcentagem, não há problema nenhum se você supor um valor. Ah, vou supor que tinha 1000 pacientes. Tudo bem, pode supor que tinha 1000 pacientes. Agora, eu vou tentar te mostrar que não precisa, mas nesse caso é um pouco mais cômodo supondo valores, porque você tem uma noção melhor do que você está fazendo. Então, eu não acho de todo errado você supor valor. Não é errado. Para a prova, uma prova que você tem tão pouco tempo para resolver a questão, se você supor um valor, pode ser que você acelere muito a resolução. E lembra, o nosso objetivo aqui é esse, tentar resolver as questões no menor intervalo de tempo, para que você tenha tempo para resolver mais questões e, consequentemente, aumentar a sua nota. Mas como é que a gente vai resolver isso aqui? Repara, eu pensaria assim, ó. Vamos supor que inicialmente a gente tinha X pacientes. Essa quantidade aqui a gente pode pensar que representa o total. Então, representa 100%. Aí, o que aconteceu? Desses aqui, 40% foram curados de cara. Ou seja, a gente conseguiu curar 40% de X. Se eles foram curados, gente, você não vai ter que se preocupar mais com eles. Então, esse povo aqui foi automaticamente curados. Beleza. Agora eu quero que você pense em porcentagem aí para mim. A gente tem 100%, 40% foram curados. Qual que é a porcentagem inicial de pessoas não curadas? 60%. Então aqui, ó, 60%
ainda não foram curados. 60% de quem? De X. Então, aquele povo ali não foi curado. Beleza. O que a gente vai fazer com esse povo que não foi curado? A gente vai pegar esse povo que não foi curado e vai dividir em 2 grupos. Só que não é de qualquer jeito que vai ocorrer a divisão, não. Eu vou dividir em 2 grupos com a mesma quantidade de pessoas. Se eu vou ter a mesma quantidade de pessoas, cada grupo vai ter qual quantidade de pessoas? 30%. Ah, Ju, por que 30%? Porque é metade. Vai ficar 30% de X aqui, 30% de X de lá. Vai acompanhando aí. Eu vou chamar esse aqui de grupo 1, vou chamar esse aqui de grupo 2. Tenta entender. O índice de cura foi o mesmo nos 2 grupos? Não. O primeiro grupo teve um índice de cura de 35%. Então, quem que foi curado aqui? A gente conseguiu curar 35% de 30% de X. A gente consegue fazer essa conta, ó. Isso aqui vai ser 35 sobre 100 vezes 30% de X. Confere. Esse 0 corta com esse. Vou fazer direto aqui, tá? Vai ficar 105 dividido por 10. O que vai dar 105 dividido por 10? Vai dar 10,5%. Agora, cuidado para você não interpretar isso aqui de maneira errada. Muita gente chega aqui, gente, e pensa assim: ah, então quer dizer que 10,5% das pessoas desse grupo foram curadas? Não. 35% das pessoas desse grupo foram curadas. Esse valor aqui, gente, é em relação a X, ou seja, em relação ao valor original. Então, 10,5% dos pacientes só foram curados após serem submetidos ao tratamento inovador 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas eu vou fazer aqui em cima para não ficar muito embolado, tá? Como é que foi o índice de cura no tratamento 2? Foi de 45%. Então, aqui, ó, curaram 45% de 30%. Confere aqui comigo. 45 sobre 100 vezes 30%. Me ajuda, ó. Esse 0 cancela com esse. 45 vezes 3 vai dar 135% sobre 10. O que dá isso, hein? Isso aqui vai ser 13,5% de X. Agora, tenta entender. Isso aqui, gente, é o povo que foi curado graças ao tratamento inovador número 2. Beleza, mas ele quer saber o total de pacientes que foram curados através de tratamentos inovadores. Como é que nós vamos responder isso? Repara, 10,5% aqui, 13,5% de cá. 10,5% com 13,5% vai dar quanto, gente? 24% de X. Então, isso aqui é a porcentagem de doentes curados através de tratamentos inovadores. Dá uma olhada aí e vê o que vocês acharam. Aqui, gente, eu fiz passo a passo. Na prática, a partir do momento que você vai treinando isso, você consegue pular algumas etapas, tá? Agora a gente vai resolver esse mesmo problema supondo valores. Você vai ver que dá uma sensação de facilidade. Você fala assim, nossa, é muito mais fácil. E é aquilo que eu falei, gente. O meu objetivo aqui é que você resolva do jeito que for mais fácil para você. Meu único receio é você ficar dependente disso para resolver questões. Como é que você resolveria esse problema supondo valores? Eu ia fazer do mesmo jeito. Eu ia supor, por exemplo, que 1.000 pessoas estavam com hepatite C. Uma dúvida, né? Alguém pode falar, ah, Ju, mas por que sempre 1.000? Gente, na verdade é o valor que você quiser. Eu gosto de pensar em 1.000, eu poderia pensar em 100. Só que 100 eu corro risco de ter número decimal. Mas também não tem problema, não. Eu penso no valor que eu acho que é mais confortável para mim. Você vai pensar no valor que você achar mais confortável para você.
Então imagina, vamos supor que esse hospital tivesse 1.000 pacientes aí com hepatite C. Aí tenta imaginar, 1.000 pacientes foram submetidos a tratamento inovador. Desses, 40% se curaram de vez, só de fazer esse tratamento tradicional. O que seria 40% de 1.000? 40% de 1.000 é 400. Então, esses aqui já foram curados. Não precisa se preocupar mais com eles. Aí, o que acontece? Se 400 foram curados, é porque 300 não, é porque 600 ainda não foram. O que eles vão fazer? Eles vão tratar todo mundo aqui do mesmo jeito? Não. Eles vão pegar esse povo aqui e dividir em 2 grupos iguais. Um grupo aqui com 300 pessoas, outro grupo com 300 pessoas. Beleza. Lembra, esse aqui é o nosso grupo 1, esse aqui é o nosso grupo 2. Todo mundo do grupo 1 vai ser curado? Não. O enunciado fala que 35% deles serão curados. Como é que você vai escrever isso? Vai ser 35% de 300. 2 zeros, corta com 2 zeros. 35 vezes 3 vai dar 105. Então, aqui, ó, 105 pessoas foram curadas através do método inovador 1. Agora, eu vou pensar nesse outro grupo aqui, ó, fazer aqui em cima de novo. Como é que é a situação? 45% deles foram curados. Então, vai ser 45% de 300. 2 zeros, corta com 2 zeros. É 45 vezes 3. 45 vezes 3 vai dar 135. Então, mais 135 pessoas curadas aqui. Qual que vai ser o total de pessoas curadas com os tratamentos inovadores? 105 mais 135 vai dar 240 pessoas. Agora entenda, eu quero descobrir o que isso aqui representa em relação ao total de pessoas que foram se tratar nesse hospital. Lembra aí, sempre que você quiser saber o que um valor representa percentualmente em relação ao outro, você divide um pelo outro. Eu quero descobrir o que esses 240, o que essas 240 pessoas curadas representam em relação a 1.000. Confere. Esse zero corta com esse. Fica 24 sobre 100. O que seria 24 sobre 100? 24 sobre 100 é 24%. E aí está resolvido o seu problema também. Tem gente que pode até pensar em outras estratégias para resolver. Por exemplo, como aqui ó, fica dividido em grupos com a mesma quantidade de pessoas, a gente poderia pensar em alguma coisa de média para resolver, mas eu preferiria não arriscar isso, porque só daria certo, porque as quantidades aqui são iguais. Eu prefiro que ou você faça do jeito que eu fiz inicialmente, ou faça supondo valores, mas que você tenha certeza daquilo que você está fazendo.